Pronto, vamos lá, né? Então, boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está vendo. A gente vai para a última parte da nossa recuperação, tá? O que eu tinha planejado para a aula passada é que hoje a gente pudesse fazer um pequeno exercício, né, bem simples. Eu mesmo vou fazendo aqui um exercício semelhante ao que está na prova, só para você ir pegando a ideia de como é que vai ficar mais ou menos. E algumas considerações sobre o conteúdo, a explicação passada, né? Vou acrescentar algumas informações. Depois aqui tem uma atividadezinha, 5 questões que eu vou respondendo e comentando. Que vai ser super fácil, tá? A base da prova, esse mesmo estilo da prova. Então vamos lá, né? Eu vou apresentar aqui e, claro, relembrar um pouquinho, né, que foi visto na aula passada, porque a gente vai meio que pegar gancho em muita coisa. Ó, o conteúdo, claro, né, já foi explicado no passado, é presente simples, e aqui a gente está focando, sobretudo, nas conjugações verbais, tá? Lembrando, presente simples é um dos conteúdos mais importantes para o sexto ano, que é onde você começa a pegar os verbos e você começa a entender eles dentro de tempos verbais. Então, o estudo dos tempos verbais, ele começa, de fato, no sexto ano, né? Por isso que é tão importante a gente começar com o presente simples, né? E comentar bastante sobre ele. Primeira coisa que nós discutimos sobre o presente simples é o seguinte, que no geral, em inglês, a gente não precisa ficar conjugando os verbos em cada pronome, né? A gente tem lá todos os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they. E, na verdade, nós só precisamos conjugar, tecnicamente falando, somente na terceira pessoa, que são nos pronomes he, no she, no it, que são esses que estão aqui marcados, estão sublinhados. O verbo para os demais pronomes, ele não muda a forma. Por exemplo, o verbo play, que é o verbo jogar, eu posso no pronome I, né? O pronome eu. Eu não preciso mudar a palavra play. Eu jogo I play, tá? Você joga. You play. Aí quando chega na terceira pessoa muda. He plays, she plays, it plays, tudo bem? Então a regra inicial que a gente aprendeu é que a gente precisa acrescentar um S quando a gente vai conjugar o verbo na terceira pessoa. Tá? Isso acontece com o verbo sing, que fica sings, né? Isso aqui tudo é exemplo da aula passada. Acontece também. Vai acontecer que, tipo, 90% dos verbos, tá? E a gente tem as exceções, né? A gente tinha também as regras específicas, que são aqueles verbos que não fazem parte desses 90%, né? Que eles vão ter algumas alterações quando eles forem para a terceira pessoa. E aqui eu separei basicamente em duas variações. Às vezes foram duas mesmo. A primeira variação era aqueles verbos que terminam em Y. Tá? Y antecedido de consoante. E quando a gente chegasse na terceira pessoa, nós precisávamos remover o Y, substituí-lo por I e acrescentar ES. Então, I study, you study. Aí quando chega na terceira pessoa, vai ter que ficar studies. Né? He studies, she studies, it studies. Ou studies, você pode pronunciar assim também. E, obviamente, para os demais pronomes, isso não vai mudar. Isso aqui, de novo, revisão, foi visto na aula passada, só comentando. A gente tem a segunda variação, que são aqueles verbos que têm essas terminações. Tá? Qualquer verbo que termine com isso aí, com O, SH, CH, CC, ou desculpa, SS, X, a gente deve acrescentar o ES na terceira pessoa. Como, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir. Quando a gente vai lá para a terceira pessoa, né, no pronome he, she ou it, ele fica goes. Tá bom? Nossa, eu até não coloquei mais exemplos, porque não precisava, mas eu posso até acrescentar. Por exemplo, o verbo watch, que é o verbo assistir. Na terceira pessoa vai ficar watches. Tá? Outro verbo aqui, o verbo kiss, que é o verbo beijar. Na terceira pessoa vai ficar kisses. Seguindo aqui essa regrinha, essas terminações, a gente só acrescenta ES. Pronto. E a outra coisa que a gente viu foi a questão das formas negativas. Nós vimos o seguinte, que em inglês, a forma de dizer não em inglês é um pouquinho diferente do português. A gente não usa somente o não, no caso, somente o not. A gente precisa do que a gente chama de verbo auxiliar. Tá? E cada tempo verbal em inglês vai ter o seu verbo auxiliar. No caso do presente, a gente tem o do. Então a gente vai sempre usar o do antes do not, que quer dizer não. Ou então o does. Então vamos lá, o do, ele servia, ou o do not, que pode ser também contraído, e a gente pode falar don't, tá? É só uma contração. O does not, ele pode ser falado doesn't, também é uma contração. Ele funciona assim, tá? Usamos don't para os pronomes I, you, we, they. Então, eu não, I don't. Você não, you don't.
Nós não, we don't. Eles não, they don't. Tá? Aí, se forem pronomes de terceira pessoa, esse don't já passa a ser escrito como doesn't. Então, he doesn't, ele não. Ela não, she doesn't. Tá? Ele ou ela não, né? Para coisas e animais. It doesn't. Tá bom? Você pode escrever junto ou separado, tá? Doesn't ou does not, tanto faz. Pronto, e foi só o que eu pontuei aqui no final. Foi a questão do verbo auxiliar, né? Que vai ser o do ou does. Fique só atento, né? Do, o does é para a terceira pessoa e o do é para os demais. Pronto, vamos lá. Aqui agora sim a gente vai acrescentar coisas novas, tá? Baseado no que a gente viu aula passada. Então, basicamente, duas informações a acrescentar. Vou até numerá-las, né? A observação 1 e vou colocar aqui observação 2. A observação número 1 diz o seguinte, ó. Nomes próprios, como por exemplo, né? John, Katy, Alice, são considerados também como terceira pessoa, tá? Então, assim, esse é um caso que muito aluno confunde. Eles entendem, né, que a gente conjuga os verbos contém he, she e it, mas de repente eles pegam uma frase que se deparam com nomes próprios. Ei, como é que eu conjugo o verbo diante de nomes próprios? Você conjuga igual você conjuga na terceira pessoa, tá bom? Terceira pessoa do singular. Então esse he, desculpa, esse Daniel, que é o nome próprio, né, Daniel, ele equivale ao he, que quer dizer ele, tá bom? E por isso que a conjugação para nomes próprios é igual o da terceira pessoa, tá? E o que é que a gente faz na terceira pessoa? Acrescentamos um S. Tá? É a regra geral. Verbos na terceira pessoa tem um S acrescentado. Se ele não for daquelas casos especiais, naquelas variações. Mas no geral, só coloca um S. Isso vai funcionando para qualquer outro nome, né? Pode ser um nome feminino, por exemplo, Alice, né? Vamos pegar Alice. Vou pegar aqui o verbo live de novo. Alice lives in California. Conjugando sempre o lives, porque Alice corresponde ao pronome ela. Aí ela é terceira pessoa. E se é terceira pessoa, a gente conjuga o verbo. O que mais que a gente tem aqui? A observação número 2. A observação número 2, a gente tem o seguinte. Dois ou mais nomes como sujeito. Exemplo, Joanna e Beth, Lisa, Susan e Lucy. Quando eu começo a frase com vários nomes, tá? São considerados como pronome they. Tá? Então a conjugação ela vai passar a ser a mesma conjugação que a gente usa para os verbos para o pronome they. Tá bem? Então, só repetindo essas duas informações. Se for só um nome próprio, tá aqui no singular, a gente considera ele terceira pessoa, como se fosse he, she ou it. Por isso que a gente conjuga o verbo. Agora, quando são vários nomes de uma vez só, como sujeito, nós já vamos conjugar o verbo não mais como se fosse terceira pessoa, mas dessa vez nós vamos conjugar como se nós estivéssemos utilizando o pronome they. Tá? Que é o quê? O que tem de especial? Nada. Tá? O pronome they, a gente mantém o verbo exatamente como ele é. Por isso que aqui no exemplo, ó, Lucy and Lisa want to go out with us. Então, a Lucy e a Lisa querem ir embora conosco. Ou querem sair conosco. Então, o que é que a gente tem aqui? Lucy and Lisa, se você para interpretar, dá a mesma coisa de elas. Tá? O pronome elas. É como se fosse a mesma coisa. A diferença é que eu estou usando nomes próprios. Então, por mais que você esteja usando nomes próprios, você vai sempre estar ligado nessa regra aqui, ó, que é a regra principal e a primeira que a gente viu na aula passada. Sobre a conjugação dos verbos, tá? Se não for terceira pessoa, não conjuga. Desculpa, conjuga. Aí nas demais é que você não precisa. Bom, é só questão de ficar atento à questão desse uso dos nomes próprios. Pronto, até coloquei embaixo, né? O they aqui bem destacado para você entender a equivalência, né? Que Lucy e Lisa é equivalente a they. Posso dar o mesmo exemplo com mais nomes. Eu poderia dizer o seguinte, ó. É que a Lisa, Susan e Lucy não gostam de pizza. Desculpa, vou deixar mais simples. Lisa, Susan e Lucy gostam de pizza. Fica mais simples, né? Ó, Lisa, Susan and Lucy like pizza. Gostam de pizza. Note que eu não estou escrevendo likes pizza, tá bom? Por mais que tenha o nome Lucy, que seja o nome da menina, mas se você parar para pensar o contexto, eu tenho aqui vários sujeitos. Lisa, Susan and Lucy. São
3 pessoas aqui, então é no plural, tá? Então, se são várias pessoas, né, vários nomes, né, 2 ou mais nomes como sujeito, o que a gente deve fazer? A gente conjuga o verbo como se a gente estivesse simplesmente conjugando com o pronome they. Inclusive, essa frase poderia até mesmo ser reescrita, né? They like pizza. Aí é a mesma coisa. Vou destacar aqui também. Isso aí, tá? Então, de observações novas, a gente tem essa, e eu separei aqui também um modelo de exercício. Que caso se tivesse alunos o suficiente, a gente faria em sala mesmo, mas como não tem o suficiente, não tem problema. Eu vou respondendo, e vou respondendo de forma comentada, que assim você vai ver mais ou menos como está sendo o processo para solucionar essas questões que são o mesmo estilo das questões da prova. Então, vamos lá. Mas é assim, né? Complete os espaços com a forma correta dos verbos. Então, aqui eu sempre deixei entre parênteses os verbos. E a gente vai pegar pelo contexto, né? Aqui tem até o pronome no começo. E a gente vai usar ele, o pronome ou os nomes próprios, né? Para a gente realizar a conjugação correta. Tá? Eu vou explicando por que tem uns que tem um not bem aqui, tá? Primeira coisa que você precisa saber. Você não precisa necessariamente saber traduzir um verbo em inglês para saber conjugá-lo. Então, por exemplo, você pode nem saber o que significa need em inglês, mas se você está estudando o presente simples e sabe que o verbo need, ele não sofre alteração, ou ele é um verbo normal, ele não faz parte de nenhuma variação, ele é um verbo normal. Quando ele está na segunda pessoa, que é o you, ele não sofre alteração. Né? Nenhum verbo sofre alteração no you. Então, a gente não precisa, por exemplo, acrescentar um S, porque não se trata de terceira pessoa. Então, mesmo sem saber traduzir o verbo need, eu sei que nesse caso ele vai ser conjugado assim, normal. Eu não preciso fazer nenhuma alteração nele. Agora sim, se eu quiser traduzir, tá? Significa o seguinte, você precisa comprar muitas bebidas para passar nosso feriado, tá? We need to buy many beverages to pass our holidays. Vamos lá. E tem alguns casos que também tem algumas questões na prova que tem esse caso aqui, ó, que é o caso do not. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Tá? Ele está querendo dizer que essa frase ela vai ter que estar na forma negativa. Tá? Forma negativa. Aí você pensa, forma negativa, você lembra logo do quê? Dessa seção aqui que eu expliquei. Ó, as formas negativas. Ó. Formas negativas. Então, essa seção aqui vai dar o suporte necessário para você fazer as formas negativas dos verbos. Vamos só recapitular aqui. Como é que nós fazemos a forma negativa em inglês dos verbos no presente simples? A gente usa don't antes do verbo, se for o pronome I, you, we, they. Se for no caso dos pronomes he, she e it, nós usamos doesn't. Tá? O verbo ele vai continuar normal, tá? A gente não vai fazer nenhuma alteração no verbo. A gente vai acrescentar o don't ou o doesn't. Don't para I, we, you e they, e doesn't para he, she e it. Aí você consulta lá na questão. O que nós temos aqui na questão? Nós temos o pronome we, né, que é o pronome nós. Se é o pronome nós, ele está na forma negativa. Então eu devo usar doesn't ou don't. Dá uma olhadinha lá no arquivo que você vai achar a resposta. O doesn't a gente só usa para a terceira pessoa. No caso we, não é nem he, nem she, nem it. Então a gente usa o don't mesmo. Simplesmente sim. Don't. Aí você, obviamente, você vai repetir o verbo. Você vai lá e repete o verbo. We don't believe she will change one day. Nós não cremos, né, nós não acreditamos que ela mudará um dia. Bom, então você nota que é a forma negativa. Questão 3. Diz o seguinte, ó. Patty, tracinho, nós temos aí o verbo love, entre parênteses, to talk with their friends from Europe. Tá? Então, a Patty, o verbo love é o verbo amar, né? Então, a intenção da frase é, ela ama conversar com os amigos dela da Europa. Então, vamos lá. A gente tem um verbo aqui, que é o verbo amar, é o verbo love, tá? Como é que a gente vai conjugar ele? Você primeiro olha aqui para o sujeito. Quem está aqui no começo? A gente tem um nome próprio, né? Pat é o nome de uma garota. Aí a gente sobe aqui nas regrinhas dos nomes próprios, ó. Que inclusive é a observação número 1. Nomes próprios.
são considerados também como terceira pessoa. Se são considerados terceira pessoa, o que a gente faz? Qual é a regra dos verbos na terceira pessoa? Tem a anotação aqui, ó, tudo bem direitinho. Até aqui marcado. Os verbos ganham a letra S na terceira pessoa. Então a gente vai lá no verbo love, a gente vai simplesmente acrescentar um S. Então vai ficar assim. Patty loves to talk with the friends from Europe. Patrícia, ou Pat, né, é o apelido para Patrícia, né, ama conversar com os amigos dela da Europa. Tem que marcar aqui em negrito também. O que mais que nós temos aqui? Nós temos, já nota aqui que tem terceira pessoa, né? A gente tem um pronome he. O que a gente tem? A gente tem o verbo believe, que é o verbo acreditar, e a gente tem esse nota que está indicando que essa frase precisa estar na forma negativa. Então, vamos lá. Forma negativa, olha, a gente sobe lá nas regras da forma negativa. O que é que nós temos? Forma negativa, nós temos duas formas. Devemos usar do not ou doesn't. Vamos ver de relembrar as regras. Usamos don't para esses pronomes aqui, I, you, we, they. E usamos doesn't para esses aqui, que são os da terceira pessoa, né? He, she e it. Aí você volta lá para a questão. A questão começa com o pronome he, que é claramente um pronome de terceira pessoa. Então, o que é que nós faremos? Usamos doesn't. Tá? Doesn't antes do verbo. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá, vou pegar o he, vou colocar o doesn't antes do verbo believe, e depois eu coloco o verbo believe. Tá? Então, he doesn't believe in ghosts. Tá? Ele não acredita em fantasmas. O que mais que nós temos aqui? A gente tem a 5, que foi a última que eu selecionei. A 5 temos o seguinte enunciado. Ó. Lucas, Finn and Caroline, tracinho. Nós temos aí o verbo entre parênteses, que é o verbo strive, que é o verbo aspirar, né? For the wrong dreams to come true. Tá? Então, Lucas, Finn e a Caroline anseiam, ou desculpa, aspiram para que seus próprios sonhos se tornem realidade. Tá? Você nem precisa traduzir para responder isso aqui. Você observa o verbo strive, você observa quem é o sujeito, né? Quem está conjugando o verbo. Você nota o quê? Que são nomes próprios, né? São nomes de pessoas. Lucas, temos Finn, temos aqui a Caroline. Aí você vai lá na regrinha dos nomes próprios. Inclusive a observação número 2 aqui. Ó. 2 ou mais nomes como sujeito são considerados como they. Tá? Então eles não são considerados terceira pessoa como da observação número 1. Se são vários nomes, são considerados como they. E a regrinha diz o seguinte, é o verbo strive, não é um verbo que cabe naquelas variações, né? Ele nem termina em Y, ele nem termina em SS, CH. Então o que é que você faz? Se fosse na terceira pessoa, eu só acrescentaria um S. Mas no caso, como esses vários nomes juntos equivalem a they, eu nem preciso conjugar o verbo. Tá? O verbo fica do mesmo jeito. Strive. Super fácil, né? Nem precisa mudar o verbo. Agora, se fosse uma terceira pessoa, se fosse she, aí sim, esse strive teria que ficar assim, ó, strives, com S no final. Se fosse he também, teria que ficar com S. Se fosse o it, também acrescentaríamos o S. Tá? Mas o mais importante, que eu quero que você note é o seguinte. Você não necessariamente precisa saber a tradução desses verbos para que você saiba a conjugação correta deles. Eu poderia nem saber o que é o need, o que esse need significa. Mas se eu sei que eu estou no presente simples e no you eu não conjugo o verbo, eu só faço repetir ele. Tá? Na forma negativa, eu não preciso saber o que significa believe, mas eu sei que nós temos o I, que não é um pronome de terceira pessoa, e pelas regras do presente simples, nós devemos acrescentar don't mais o verbo. De novo, mesmo sem que você saiba o que ele quer dizer. Então, tem uma forma de você responder esse tipo de questão somente deduzindo pela gramática. Tá? Se você quiser traduzir, não tem problema, vai ajudar. Mas eu estou só dando uma dica de que é possível, se você tiver os conhecimentos gramaticais, você consegue responder sem traduzir. Você vai pegando pelo contexto, pega pela regra e você consegue aplicar ela aí na questão.
Então, basicamente, é isso, tá? O de detalhes aqui, e diferente, foi isso, tá bom? Eu ia deixar mais questões, só que, como eu esperava que não ia ter tanto aluno, a maior parte do conteúdo já foi explicada, a gente nem precisa se alongar muito mais do que isso, tá? A gente tem um exercício, mais uma vez, eu vou partilhar esse arquivo, já que ele está editado, fica aí de arquivo a mais para você estudar. De acrescentado, nós temos a observação 1 e 2 e somente. Deixa eu sair aqui da tela. Então, nesse caso, a gente tivesse alguns alunos, a gente poderia até discutir um pouquinho sobre possíveis dúvidas, mas, no caso, esse é o problema, né? De você tá dando aula e você não ter alguém aqui para te perguntar junto. Mas eu vou estar disponível, tá? Claro, não no feriado, óbvio, mas eu vou estar disponível para tirar alguma dúvida, tá? Hoje ou amanhã, sobre o conteúdo, tá? Eu já falei na aula passada, eu acredito, que eu estava disponível até amanhã para dar suporte aí em alguma eventual dúvida que seja preciso, tá? Isso aí. Então, para você, boa sorte e a gente se vê no próximo ano.